algum tempo atrás eu postei um vídeo que eu falei sobre narcisismo, mas eu falei sobre narcisismo sob um aspecto não como distúrbio de personalidade. Eu falei sobre narcisismo, que cada um de nós tem um pouco de narcisismo, é um pouco narcisista quando a gente coloca as nossas selfies no Face, né? Eu falei e coloquei isso como característica narcisista, que o narcisista ele busca aplauso, e nós colocamos no céu, nós buscamos curtidas, quantas curtidas nós tivemos, mas não considerando isso como um distúrbio de personalidade, considerando isso como colocando que sempre um pouco de narcisismo nós temos. Agora, hoje eu vou falar sobre o narcisismo, considerando ele como um transtorno de personalidade. Uma personalidade narcisista tem algumas características específicas. Essas características específicas são, primeiro, uma grandiosidade persistente, uma necessidade de admiração e uma desordem de empatia para com o outro. Quer dizer, eu me colocar no lugar do outro, tenho essa dificuldade. Esses indivíduos geralmente apresentam arrogância, um sentimento de superioridade e comportamentos em busca de poder. Me questiono às vezes se o narcisista é violento. Sim, ele pode ser violento. Essa violência pode ser uma violência velada, não assumida e negada até. Porque o grande processo narcisista é ele entender, ele compreender, ele fizer um mergulho dentro de si mesmo, né? Então, ela é negada pelo narcisista, essa violência. E às vezes ele dá um jeito, né, o narcisista dá um jeito de inverter os papéis e fazer o outro se sentir culpado. Isso é uma característica de manipulação do narcisista. Outra característica do narcisista é que ele não busca terapia, porque ele tem uma dificuldade de fazer um mergulho dentro de si mesmo, de ele compreender, que tem consciência do problema dele. Então, eu quando estou no consultório recebo pacientes, a coisa que mais a primeira coisa que eu questiono é por que a pessoa está lá, e ela tem consciência do seu problema. Então o narcisista chegar ao teu consultório pode ser que ele venha alegando que o problema não é dele, o problema é da companheira e não dele. Esse é o grande processo. Quando a pessoa busca uma terapia, ele tem consciência disso, é muito mais fácil trabalhar, porque ele tem consciência. As pessoas normalmente às vezes estão julgando o problema, não meu, é da minha esposa, é outro, eu vim aqui, é isso. Então esse é o processo todo, é você fazer um mergulho dentro de si mesmo e perceber que você tem um problema e que você precisa de ajuda. Essa característica é muito difícil nós encontrarmos na personalidade narcisista. Como há uma dificuldade do narcisista buscar terapia, porque ele não tem a consciência disso, eu sempre dou a sugestão de que a vítima do narcisista faça terapia, porque ela pode abrir infinitas portas e salvar a sua vida. Não é só a sua vida, não é em relação à sua vida física, é a sua vida emocional, tá? Uma vida saudável. Então é isso que eu estou querendo passar. Independente de um narcisista não buscar terapia, a vítima deveria buscar a terapia, até para ter condições de como lidar com esse problema. Outra característica também dessa relação que acaba criando na vítima uma dependência emocional, e ela acredita que tem meios de mudá-la. Esse é o grande problema, porque ela ainda acredita que tem meios de mudá-la. A vítima sofre abuso, mas deseja a presença de amor. O ideal seria uma terapia de casal, mas isso é meio difícil, é complicado, justamente porque o narcisista, ele, como já disse a vocês, ele não tem essa consciência do seu problema, ele não faz um mergulho dentro de si mesmo, né? Se tivesse, seria já uma grande valia, uma grande compreensão, e uma grande compreensão do seu problema seria pelo menos 40% da possibilidade de a gente poder ajudar. Mas como a dificuldade existe dessa terapia de casal, então a vítima deveria ir ao consultório, buscar uma terapia, essa terapia para aprender a lidar com essa relação, seja como for, porque sempre eu falo que o meu objetivo em relação a um paciente que me procure não é que ele consiga melhorar a sua relação afetiva, a sua relação de casamento, a sua relação de namorado, sei lá.
esse vínculo afetivo, mas ele ser feliz, tá? Conseguir a felicidade de cada um deles. E principalmente nesse sentido, é muito mais como proteção. Proteção e aprender a lidar com isso. E se é possível lidar com isso, tá? Então esse é o sentido, esse é o objetivo. Se eu não consigo trazer o narcisista junto com uma terapia de casal, eu busco então a terapia individual para aprender a lidar com a situação, com o narcisista, tá bom? Há vários questionamentos que o narcisista, como eu disse a vocês, trabalhar o narcisista não é trabalhar o narcisismo. Trabalhar o narcisismo é uma coisa, generalizado. Eu trabalho o narcisista. O narcisista é o indivíduo que é narcisista. O narcisismo do Paulo, do Pedro, são diferentes. Eles podem ter o mesmo problema, o mesmo diagnóstico narcisista, mas cada um tem uma vida, tem uma história de vida. Então eu, quando eu cuido de alguém, eu cuido de alguém, não do problema, não é chegou o narcisista, não chegou o narcisista Pedro, chegou o narcisista Paulo, chegou o narcisista João. É cada um com a sua característica, a sua história de vida. Tá? E que alguém interessar, eu tenho um consultório em São Paulo, na Penha, e depois qualquer coisa, vocês têm meu telefone, entre em contato com o telefone, e aí a gente dá as informações em relação a uma eventual necessidade ou busca de terapia. Muito obrigado, ok? Um bom dia para vocês.